ideal era, Rocieli, o ideal era você ficar lá e o Luiz Carlos aqui. Luiz, troca. Ah, que você está com o material? Tá bom. Pode manter. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença dos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos. Obrigado aos que estão aí em casa, em isolamento social, nos acompanhando agora ao vivo, através das imagens da TV Cultura, da Band News, da Record News, da Rede Brasil e da TV Alesp. Também em flashes aqui do Palácio dos Bandeirantes, a TV Globo e a Globo News, a Record TV, a TV Bandeirantes e a CNN. A todos, obrigado, inclusive, por estarem acompanhando e prestigiando esta coletiva. Aqui ao meu lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, José Henrique Guerra, secretário da Saúde e integrante do Comitê da Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, juntamente com Luiz Carlos Pereira Júnior, que é o diretor do Instituto Emílio Ribas, que está aqui também participando ao nosso lado nesta tarde. E Rocieli Soares, secretário da Educação. Também presentes, se necessário, para responder perguntas, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, General João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, Kleber Mata, secretário de Comunicação, e Edson Aparecido, secretário de Saúde da capital de São Paulo. Também o Rodolfo Azevedo, presidente da Universp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Como sempre fazemos nessas coletivas, hoje, 16 de abril, quinta-feira, começamos com algumas mensagens de orientação. A primeira mensagem é de agradecimento à população aqui do Estado de São Paulo, que tem apoiado o isolamento social. Muito obrigado a todos que têm tido essa postura, essa compreensão. Ficar em casa é um gesto de cooperação, de solidariedade e, sobretudo, de amor à vida. A você que está fazendo esse esforço, esse sacrifício, ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus parentes, muito obrigado. Obrigado por protegerem as suas vidas e obrigado por ajudarem a proteger a vida das demais pessoas. Aqui em São Paulo, tanto no Estado como na capital de São Paulo, por isso a presença sempre com muita constância do prefeito Bruno Covas, aqui o que nos orienta é a ciência, não é a política, não é o achômetro, nem ideologia, é a ciência. E por isso que nós respeitamos a medicina, respeitamos a ciência e a sua capacidade de nos informar e amparar as decisões que o Estado de São Paulo vem tomando, assim como a Prefeitura da capital de São Paulo e as outras 644 prefeituras do Estado de São Paulo. Quero registrar também que promover a aglomeração é algo não permitido, é algo condenável e, a nosso ver, é sabotar o trabalho da saúde, da ciência e atentar contra a vida. Não há nenhuma razão que justifique a aglomeração de pessoas para festividades, atividades esportivas ou qualquer outra iniciativa desta natureza. Algumas aglomerações circunstanciais podem acontecer para o transporte e a logística, mas com o apoio da Prefeitura, no plano dos ônibus, e do Governo do Estado, no plano dos trens e do metrô, estamos reduzindo e orientando as pessoas a não fazerem aglomeração e a respeitarem o distanciamento de 2 metros para o acesso aos trens, ao metrô e também para o transporte de ônibus aqui na região metropolitana de São Paulo. As mães que estão em casa, muito obrigado. Nós temos feito pesquisa e a pesquisa tem indicado que as mulheres, e sobretudo mães, têm sido as mais solidárias com a proteção à vida e à saúde. E têm permanecido em casa e orientado seus filhos
seus pais, seus parentes e amigos a respeitarem a ciência e a medicina. A sensibilidade das mulheres, a capacidade de expressar o seu sentimento por essa iniciativa, muito obrigado. As mulheres têm tido o estímulo maior para seguir a orientação de permanecer em suas casas. E também pudemos constatar em pesquisa que as mães têm estimulado a leitura, têm estimulado o contato, o convívio com seus filhos, têm compartilhado histórias e têm feito isso também utilizando as redes sociais, uma forma criativa de integrar e valorizar a família e também a relação com seus filhos e a própria educação. Educação, aliás, que será um dos temas da nossa coletiva de hoje. Nos informes do Governo do Estado, antecedendo os informes que a Prefeitura de São Paulo, através do Bruno Covas, dará na sequência, vamos à educação. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai entregar, a partir do dia 27 de abril, kits para 3.500.000 alunos. São kits de material escolar. E, repito, essa distribuição começa no próximo dia 27 de abril. O kit contém apostilas de matemática e português, livros didáticos e gibis da Turma da Mônica, do nosso grande Maurício de Souza. A distribuição, repito, começa dia 27 de abril, o investimento é de 19,5 milhões de reais do Governo do Estado de São Paulo. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui para o estudo à distância. Os detalhes serão fornecidos pelo secretário Rocieli Soares dentro de poucos minutos. Também uma informação de saúde, a AME de Campinas. Campinas é uma região metropolitana densamente habitada. Essa AME foi antecipada a sua inauguração e ela já foi transformada num hospital específico para o Covid-19, com 25 leitos de UTI, e ela já está em operação em Campinas. Quero aproveitar para cumprimentar o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que tem sido um grande colaborador e partícipe das iniciativas do governo do Estado de São Paulo. O investimento nessa AME foi de 51 milhões de reais. Já estão em atividades 15 leitos clínicos e amanhã entram em funcionamento mais 10 leitos de UTI. Este é a primeira AME do Estado a ter o seu perfil reprogramado para o atendimento específico ao coronavírus. Havendo perguntas depois, o secretário José Henrique German terá prazer em responder a vocês. Terceiro informe, na verdade é um agradecimento, é uma informação e um agradecimento às 20 cidades que mais respeitam o isolamento social aqui no Estado de São Paulo, de acordo com o nosso sistema inteligente de acompanhamento, que utiliza os celulares e dá 95% de índice de acerto. As 20 cidades que mais respeitam o isolamento social, com dados até 14 de abril, são São Sebastião, 66%, Ubatuba, 64%, Lorena, 62%, Cruzeiro, 61%, Caçapava, 61%, Botucatu, 60%, Ribeirão Pires, 59%, Ibiúna, 59%, Bebedouro, 59%, São Vicente, 58%, Cajamar, 58%, Itanhaém, 58%, Mairiporã, igualmente 58%, Caraguatatuba, 57%, Poá, 57%, Votuporanga, igualmente 57%, São Roque, 56%, o mesmo número de Pirassununga, 56%, Caieiras, 55% e São João da Boa Vista, 55%. Essas são as 20 cidades que mais respeitam o isolamento social. Quero cumprimentar a população dessas 20 cidades aqui do Estado de São Paulo, cumprimentar também prefeitas e prefeitos e a população dessas cidades
e as suas lideranças, a sociedade civil, que tem atendido a orientação médica, a orientação da saúde, para permanecerem em casa. Finalizo com uma quarta informação, decretando ponto facultativo no dia 20 de abril, segunda-feira. Teremos o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril, portanto, 20 de abril, segunda-feira, é ponto facultativo, exceto para serviços essenciais. Serviços essenciais deverão operar regularmente, normalmente. São eles saúde, segurança, abastecimento e logística. Todos esses setores deverão operar normalmente, tanto na área pública quanto na área privada. Essa é uma decisão conjunta com a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo decreta ponto facultativo, repito, para segunda-feira, dia 20 de abril. E o objetivo é estimular que as pessoas fiquem em casa, reduzam a utilização dos seus deslocamentos e, ao permanecerem em casa, nós estaremos reduzindo a curva do contágio. A todos que compreendem a importância disso, e repito, estas 20 cidades que nós nominamos aqui, faremos isso regularmente todas as semanas, indicando aquelas que são as cidades campeãs em isolamento, em atendimento à proteção da vida, elas serão sempre exaltadas e aqui comunicadas. Feitas estas considerações e informações, eu passo a palavra ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, para os seus informes. Bruno. Boa tarde a todos. Temos que, como mencionou o governador, continuar firmes e permanecermos em casa. Ficar em casa é um gesto humanitário, de respeito ao próximo, aos amigos, à sua família. Precisamos continuar diminuindo a circulação de pessoas na cidade. Por isso, publicamos ontem, no Diário Oficial, um decreto estimulando o escalonamento dos horários de abertura dos serviços essenciais e das atividades comerciais que já estavam liberadas. Os estabelecimentos devem abrir ou até às 6 da manhã ou depois das 11 da manhã. O objetivo é diminuir a concentração de pessoas no transporte público, nos horários de ida e de volta do trabalho. Queremos evitar os horários de pico e diminuir ainda mais o número de pessoas nas ruas. Pela mesma razão, da mesma forma que o governo do estado vai decretar, a prefeitura também vai decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 20 de abril. Com o feriado prolongado, ampliamos as possibilidades de mais pessoas ficarem em casa. Isso é muito importante porque o vírus está se espalhando. Por todos os bairros e regiões já temos pessoas infectadas e mortas pelo coronavírus. Os nossos hospitais estão ficando lotados, apesar de todo o esforço que a Prefeitura vem fazendo em criação de novas vagas e leitos de UTI. Se as pessoas não colaborarem, não vamos dar conta. Também estamos publicando, a partir de hoje, um terceiro decreto, recomendando que todas as pessoas utilizem máscaras de proteção em seus deslocamentos, aquelas de pano feitas em casa. Essas máscaras devem ser utilizadas todas as vezes que vamos às ruas. O objetivo é proteger, evitar que involuntariamente as pessoas assintomáticas, ou seja, que estão infectadas, mas não têm nenhuma demonstração de que estão infectadas, possam transmitir o vírus para outras pessoas. Usar máscaras caseiras também é uma atitude cidadã de respeito ao próximo. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é uma recomendação do Ministério da Saúde e uma estratégia que todos os países asiáticos adotaram e
como os dados mostram, contribuiu para diminuir a disseminação do vírus. Também elaboramos um outro decreto para aumentar a transparência do número de vagas disponíveis em UTI na cidade de São Paulo. A partir de agora, todos os hospitais, não apenas os públicos, mas os filantrópicos e os privados, serão obrigados a informar diariamente quantos leitos de UTI possuem e quantos estão ocupados. É um dever dos operadores da saúde, do SUS, de todos nós, de dar transparência a essa informação e permitir que a sociedade reconheça a real situação dos hospitais. Nossa prioridade é a defesa da vida e da defesa da nossa população. Temos a obrigação moral de oferecer essa informação para que todos saibam o tamanho da crise que estamos enfrentando. Já há hospitais municipais com 100% de ocupação de leito de UTI. A nossa rede conta com mais de 60% da capacidade operacional ocupada. Estamos abrindo novos leitos todos os dias, mas nada vai adiantar se as pessoas não conhecerem a realidade e colaborarem ficando em casa. Juntos somos mais fortes. Por último, mas não menos importante, estamos criando, através de um decreto, um comitê intersecretarial de contingência funerária. Vamos colocar juntos os órgãos de segurança, da saúde e de outros departamentos da Prefeitura de São Paulo para poder tomarmos uma série de medidas para agilizar processos e organizar a estrutura. Vamos fazer tudo o que for possível para que não tenhamos em São Paulo as cenas lamentáveis que verificamos pelo mundo. Do Equador a Nova York, a questão do enterro dos mortos vítimas dessa pandemia tem sido um desafio. Queremos estar preparados e organizados para minimizar a dor das famílias e garantir, dentro das limitações que o momento impõe, que as pessoas possam ter um sepultamento digno e organizado. Essa crise está nos impondo enormes desafios e a solução não virá pelos grupos de WhatsApp e pelas redes sociais. Temos que confiar na ciência. Temos que ter esperança e fé que vamos encontrar uma cura, um tratamento. E até lá, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas, para dar um mínimo de dignidade às pessoas na dor da morte de um ente querido, para estimular a solidariedade e o amor ao próximo. Uma cidade, um estado, uma nação, um povo mostram o seu valor e a sua força nos momentos de grande adversidade. Que todos tenhamos serenidade e tolerância. Vamos vencer juntos essa guerra. O momento é de união e de trabalho sério e responsável. Por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Vamos agora ao Rocieli Soares, secretário estadual de Educação, que apresentará o nosso programa, já anunciado, para atender 3.500.000 alunos da rede pública estadual a partir do dia 27 de abril. Rocieli. Obrigado, governador. Bom dia a todos. Nós, aqui na apresentação, uma coisa importante, nós estamos fazendo uma ampliação das nossas plataformas que nós anunciamos do Centro de Mídias. E eu queria muito agradecer, governador, à Univesp, através do presidente Rodolfo Azevedo, que está aqui, pela parceria. Um dos desafios que, quando nós lançamos, os municípios vieram conversar conosco, era como atender o primeiro ao quinto ano também, ampliar
o atendimento para o público também das redes municipais. E nós fechamos uma parceria com a Univesp, teremos o canal da Univesp, que também é atrelado lá à TV Cultura, sempre no ramal ponto 2, né? Aqui na capital é o 2.2, por exemplo, e estaremos transmitindo aulas, atividades da educação infantil 1º a 5º ano exclusivamente neste canal. Numa parceria também com a Prefeitura de São Paulo, que está nos ajudando a fazer a produção junto com a União dos Dirigentes Municipais de todos os secretários municipais do interior. E o aplicativo também vai ter internet gratuita para as redes municipais, governador, e num aplicativo específico. Nós vamos ter então um aplicativo específico para educação infantil e 1º ao 5º ano. Logicamente, isso é por conta da linguagem, do formato específico. Então, teremos 2 aplicativos espelhados com um conteúdo específico para as redes municipais. Pode passar, por favor? Outra iniciativa e algo muito importante, inclusive que a Prefeitura também já adotou aqui, o prefeito Bruno já apresentou, mas o governo do Estado está trabalhando muito fortemente, o governador salientou isso, com, primeiro, apoio, incentivo à leitura neste momento para as nossas crianças. Então, para os alunos da rede estadual, nós teremos a entrega de materiais. Ali à esquerda vocês veem um modelo, por exemplo, de entrega, onde vai ter sempre um gibi, por exemplo, da Turma da Mônica, um livro, alguma literatura adaptada própria para a idade, para a série, para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Com uma ficha de leitura, onde a própria criança ou a família estarão auxiliando o uso, além de fascículos, que nós vamos ter materiais que vão estar sendo de apoio, como, por exemplo, este material de orientações às famílias, que foi construído inclusive em conjunto com a Undime e com a Prefeitura de São Paulo, que estarão sendo distribuídos a todas as nossas crianças, uma orientação ao uso do centro de mídias, dizendo os horários das aulas, aonde encontra, qual canal, onde é que pega, lá no interior do estado, qual é o canal que pega, por exemplo, a TV Educação ou a TV Univesp, como que entra no aplicativo, como baixa, como funciona. Nós vamos distribuir, governador, à imprensa um modelo depois, para caso a imprensa desejar, e sempre indo do 1º aninho até o ensino médio, fascículos como este daqui é um de matemática, teremos sempre língua portuguesa e matemática neste primeiro momento, lembrando que nós já temos o material do PNLD que ainda será usado, os livros didáticos e os outros livros que nós já estamos utilizando. Pode passar, por favor? Com essas 2 políticas, nós vamos atender somente no estado 3,5 milhões de alunos com entrega de materiais e no centro de mídias dos municípios, mais 1.800.000 crianças, famílias que serão atendidas. Como que a gente vai fazer a distribuição deste material? Nós vamos utilizar vários formatos. Aquilo que for necessário ser entregue eventualmente na escola, sempre será realizado com agendamento, evitando qualquer tipo de aglomeração. Esta não será a principal estratégia. Nós vamos utilizar, por exemplo, o transporte escolar para nos ajudar a fazer as entregas, gerando inclusive a possibilidade destes contratos serem ativados e as famílias poderem terem uma renda, inclusive, nesse momento. Estamos trabalhando em parcerias com a Polícia Militar, por exemplo. Agradeço muito ao General Campos, ao Coronel Alencar, porque além do trabalho da segurança, vão contribuir no processo de logística, e exemplos como a Guarda Civil lá de São José dos Campos, por exemplo, que também será parceiro, que o prefeito tem conversado conosco. Logicamente, estamos negociando com outros formatos de logística também para dar suporte a esse tipo de ação. Pode passar, por favor? Algo importante, dos calendários aqui, terminando, concluindo, governador, dos dias 22, 23 e 24 de abril, nós teremos um momento importante de planejamento entre os professores e as escolas da rede, sempre em perfil de teletrabalho. Isso é muito importante. Então, os professores farão um replanejamento, pensar junto com a rede, receberão formação de como utilizar as ferramentas, como utilizar todos os materiais que estamos disponibilizando e como que eles proativamente podem fazer mais coisas. Temos exemplos magníficos feitos pelas nossas escolas e as atividades de engajamento ainda pelos alunos no dia 22 até o dia 24. E no dia 27, vocês vão ver aqui dentro do caderno de orientação do Centro de Mídias, nós teremos a retomada do 1º bimestre com horários de aula para cada uma das
séries. Pode passar. Concluindo, governador, a Secretaria vai emitir algumas normas que vão regulamentar o andamento do ano letivo, já até o dia 22 de abril. Nós teremos aí alunos realizando com regras específicas atividades à distância, e a avaliação e a presença vai ser emitida pela Secretaria e pelas escolas, algumas regras específicas. Teremos uma ampla recuperação, pensando pós-epidemia, quando acontecer, estaremos prontos para dar apoio a todos os estudantes. Isso é muito importante. Se o jovem não pôde, por algum motivo, acessar a tecnologia, acessar o canal de televisão, acessar qualquer coisa, ninguém fica para trás no estado de São Paulo e todos terão oportunidade. E a escola, nós vamos fazer o maior programa de busca ativa no estado, estamos trabalhando muito isso, governador, e fazendo uma preparação para o retorno das aulas. Nenhum estudante pode ficar para trás. Lembrando que nós estamos falando de um período onde o conhecimento precisa ser levado a essas crianças, o apoio às mães, aos pais que estão em casa com essas crianças, para que não tenhamos um afastamento muito grande da educação nesse momento, é fundamental. E esse é um esforço de ficar em casa, mas ficar em casa com acesso à educação. Muito obrigado, governador. Obrigado, Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra à saúde, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germa, agradecer também à TV Jovem Pan. A TV Jovem Pan está com transmissão integral a partir de agora, e também flashes da Rede TV, além das emissoras que já mencionei anteriormente, que estão transmitindo diretamente aqui do Palácio dos Bandeirantes. Germa. Muito boa tarde. Vamos apresentando os casos de ontem para hoje. Nós temos para o Brasil 28.320 casos e 1.736 óbitos que foram divulgados pelo Ministério. Os nossos casos estão em 11.043, houve um acréscimo de 18% de ontem para hoje. Os óbitos são 778, um acréscimo de 12% de ontem para hoje. Seguinte. Temos também, desculpe, volta. Temos também pacientes internados em UTI e enfermaria, 1.135 pacientes em UTI, 1.241 pacientes internados em enfermaria. Aqui está uma foto do AME Campinas, quando ele seria colocado para atendimento normal ambulatorial, especializado a partir de abril. E nessa situação, nós estamos usando aquilo que ele tem para trazer um novo recurso para o combate do Covid-19, com 15 leitos de clínica médica e 10 leitos de UTI, podendo ser ampliado. Passado esta epidemia, ele volta às suas ações normais. Este é um AME que foi financiado dentro de um programa do BID e foi um investimento de 51 milhões entre obras, equipamentos e imobiliários. Vai ser o maior AME do Estado de São Paulo. Temos também, na região de Heliópolis, nós fizemos um estudo junto com a Prefeitura, com Edson Aparecido, para ver qual seria o melhor lugar, e vamos repetir esta situação. O AME Dr. Barradas, que é daquela região, passará então a fazer parte desse mesmo processo de se transformar num hospital de campanha um pouco mais complexo para atender os pacientes da região. Lá nós teremos 170 leitos e 30 leitos de UTI. Nós já iniciamos o processo de transformação e isso deve colocá-lo em funcionamento em 15 dias. Era o que nós tínhamos por hoje. Obrigado, José Henrique Germa, secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Nós vamos iniciar as perguntas, são 12 horas e 59 minutos. Mais uma vez, muito obrigado à TV Cultura, Band News, Record News, TV Alesp, Rede Brasil e TV Jovem Pan, que estão transmitindo ao vivo, direto aqui do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e também os flashes da TV Globo, Globo News, Record TV, TV Bandeirantes, CNN e Rede TV. Temos perguntas presenciais e online
Presencialmente, começamos com a TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. No dia 22, termina o período determinado para a quarentena aqui no Estado. O senhor falou ontem, governador, que vai ser o momento de definir qualquer mudança na estratégia que privilegia hoje o isolamento social e a interrupção de várias atividades. Vocês têm falado aqui nas coletivas de um índice ideal de isolamento de 70%. Tem um estudo em que pesquisadores estão apontando 40% como um índice mínimo que seria efetivo para controlar bem a disseminação do vírus. A partir desse número, dessa conclusão, é possível já pensar numa retomada em breve, pelo menos de parte, com escalonamento de parte das atividades aí na economia? Emerson, obrigado pela pergunta. Esta é uma indicação, mas não é a única indicação. Eu diria que estabelecer um nível mínimo, de acordo com o Comitê de Saúde, representa entrar na faixa de altíssimo risco. Ontem, o Dr. Davi Wippe, aqui presente, mencionou a todos que o índice aceitável pelo Comitê de Saúde, portanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também com o Ministério da Saúde, até o presente momento, indicava aceitável índice entre 50% a 60%. E o ideal, índices entre 60% e 70%. Então, nós vamos seguir dentro da meta estabelecida até o presente momento pelo Comitê de Saúde, que é nos mantermos nessa faixa entre 50% e 60%, sem desrespeitar nenhum outro estudo. Aqui nós temos um membro, aliás, 2 membros deste comitê, o José Henrique Guerra como presidente, como secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e o Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Instituto Emílio Ribas. Eu vou pedir ao Luiz Carlos que possa fazer o seu depoimento. Ele integra este comitê que se reúne diariamente. Vou pedir então o seu depoimento, Luiz Carlos, complementando a resposta ao jornalista Emerson Ramos, da TV Record. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Cumprimento também toda a coletiva. Eu queria ressaltar que, vinculando esse comentário à notícia de ontem de que atingimos 100% da ocupação dos nossos leitos de UTI, apesar de nós termos investimentos seguidos, esforços continuados de contratação de equipe de saúde, de contratação de equipamentos, estamos nos preparando, abrindo novas frentes para poder atender essa população. Exatamente nesse momento, nós sentimos muito, lá na ponta onde nós atendemos, essa demanda e essa pressão, essa demanda chegando, demanda por mais leitos, tanto que, com apoio do Governo do Estado e integral da Secretaria da Saúde, nós vamos abrir a semana que vem mais 10 leitos de UTI e na próxima semana mais 10 leitos de UTI. Já temos os equipamentos, já temos equipe contratada para poder atender esses 10 leitos da próxima semana e só faltam alguns pequenos detalhes para termos mais 10 leitos. Só para sinalizar que uma única unidade pode chegar no seu limite de capacidade instalada. Novas outras unidades estão sendo abertas progressivamente, mas para que a gente chegue no momento em que possa atender essa população que adoece, é importantíssimo ressaltar, governador, mais uma vez, a necessidade da população entender esse processo e participar diretamente desse processo. Quando a gente aplaude os profissionais de saúde, isso nos toca muito e somos muito gratos por isso. Agora, há a possibilidade de se participar ativamente desse processo. Você quer colaborar com o profissional de saúde, efetivamente, fique em casa, evite sair. Desta forma, você está diminuindo essa pressão e dá um pouco de fôlego para que a gente consiga instalar todos esses equipamentos e atender adequadamente a população. Obrigado, Luiz Carlos Pereira Júnior. Vamos à próxima pergunta, que é virtual, é da Rádio CBN, jornalista Vinícius Passarelli, que já está aqui em tela. Vinícius, boa tarde, mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Diante dos sinais de saturação dos leitos de UTI na capital, o Emílio Ribas já está com 100% de ocupação.
Eu pergunto se o Estado planeja alguma ação de transferência de contingentes de UTIs, de leitos de UTIs de cidades menos atingidas, com menos pessoas infectadas, para cidades mais afetadas, a capital, por exemplo. Se sim, como que uma logística dessa poderia ser feita? E também aproveito para perguntar, talvez mais ao prefeito Bruno Covas, qual é o plano de ação da prefeitura em relação a leitos de UTI na periferia? Em Paraisópolis, por exemplo, a gente já tem casos de escolas sendo usadas como hospitais improvisados. Esses novos leitos que já foram anunciados, que serão entregues, quantos serão destinados a bairros da periferia de São Paulo? Vinícius, obrigado pelas duas perguntas. Pela ordem, José Henrique Guerra, secretário da Saúde, responderá em nome do Estado de São Paulo. Na sequência, o Bruno Covas. Não há possibilidade de nós transferirmos leitos de um hospital para outro nesta situação. Ocorre que todos os casos que são positivados vão para uma central de regulação dos serviços de saúde, que se chama CROSS, e de lá é que ele coloca esses pacientes em um ou outro serviço. Obviamente que nós estamos dando preferência, neste momento, aos hospitais que estão mais dentro de São Paulo e Grande São Paulo, mas os leitos existem também no interior de São Paulo. Então, o que nós transferimos é o paciente e não o leito. Eu não vou trazer o leito para cá, eu vou levar o paciente para lá. Isso é possível, não existe um risco maior, e nesse sentido por isso que tem essa central de regulação que já existia e que agora está muito dedicada à questão do Covid-19. Também, da mesma forma, no município você tem um sistema de regulação. Você não tem um hospital para a população A ou um hospital para a população B. São os mesmos leitos para toda a população da cidade de São Paulo. Não existe tratamento diferenciado de acordo com o bairro. Aqui tem um sistema de regulação, a porta de entrada a gente recomenda continua sendo a UBS, o pronto-socorro, a gente tem 1.000 equipamentos espalhados por toda a cidade de São Paulo e o sistema de regulação leva para onde tem o leito mais próximo disponível. Então, não há atenção específica para este ou para aquele bairro. Os leitos são para toda a cidade de São Paulo. Obrigado, José Henrique Guerra, obrigado, Bruno Covas, e obrigado a você, Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Agora uma pergunta presencial de Leni Leone, da Band News, da TV Band News. Leni, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Então, as medidas de monitoramento anunciadas indicam que a região metropolitana de São Paulo concentra o maior número de casos de coronavírus. Sabemos que nas periferias as condições socioeconômicas indicam maior vulnerabilidade. Quais as informações gerais até o momento sobre essas regiões e há alguma medida pensada especificamente para a situação das periferias? Obrigada. Lene, igualmente vou dividir as respostas com o Estado, com o nosso secretário da Saúde e com o prefeito Bruno Covas, lembrando que o secretário de Saúde do município também está presente aqui nesta coletiva. Guerra. Conforme eu expliquei outro dia, ontem especificamente, o governador destinou às cidades do interior um recurso para aquelas acima de 100 mil habitantes e depois para aquelas abaixo de 100 mil habitantes. Com esses recursos, devem ser destinados ao combate à epidemia do Covid-19. Então, na própria periferia da cidade, da grande São Paulo, você tem essa situação e o aparecimento de hospitais de campanha. Acabei de colocar para vocês a questão de Heliópolis, que é um adensamento extremamente importante, está na divisa da cidade de São Paulo. Fizemos esse acordo aqui com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de abrigar nesta região um hospital de campanha, na verdade, que é transformar um AMI, que é uma unidade ambulatorial, numa unidade de internação. Então, nesse sentido, fazemos frente às questões relacionadas a esta região, onde tem adensamento e tem um número muito maior de desvalidos.
Não, vamos lembrar que a cidade de São Paulo não foge muito à regra de outras cidades. 40% da população tem plano de saúde e 60% é SUS dependente. Então, praticamente todos os leitos acabam sendo que o município implanta e o Estado também são exatamente para os SUS dependentes. Normalmente são as pessoas que estão na periferia. O pessoal da Zona Oeste, da Zona Central, normalmente isso ocorre nos hospitais privados que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então, quando a gente fala em mais 930 leitos de UTI, quando a gente fala em mais 2.100 leitos de observação, a gente está falando para a população que é SUS dependente. Fora isso, a gente tem medidas específicas que vão sendo tomadas nas regiões mais periféricas, como, por exemplo, campanha de conscientização com carros de som que vão rodando dentro das comunidades, uma parceria com a Sabesp, a instalação de pias para poder facilitar a higienização dessas pessoas, uma ação social, que a gente fala em distribuição de 773 mil cartões para as pessoas que estão no CAD único e mais 83 mil para as pessoas que solicitaram a inscrição no CAD único. Nós estamos falando da população da periferia da cidade de São Paulo. Quando a gente fala em distribuição de 300 mil cestas básicas nesse mês de abril, a gente fala da população da periferia da cidade de São Paulo. Então, grande parte das ações já são exatamente direcionadas à periferia aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lene Leone, da Band News. Vamos agora online com o jornalista Bruno Ribeiro, do Jornal Estado de São Paulo. Bruno, você já está em tela. Obrigado por participar. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito. A minha pergunta também é relacionada à periferia. A OMS divulgou hoje, no informe que eles fizeram hoje, uma preocupação com o isolamento em áreas superpopulosas. A dificuldade de manter isolado em segurança uma pessoa em uma residência onde vivem muitas pessoas. Eles disseram que pode, eventualmente, até causar danos esse tipo de isolamento, sem, no entanto, fazer alguma recomendação contrária, dizendo que era necessário repensar ou pensar fórmulas de manter o isolamento nessas regiões. Para o prefeito e para o governador, o que pode ser feito, visto que de fato, a infecção já está nas periferias, né? E os imóveis são muito ocupados, né? O que pode ser feito para tentar melhorar esse isolamento dentro das casas? Tem experiências aí falando de retirar a pessoa infectada, deixar no hotel, por exemplo. O que pode ser feito aqui em São Paulo? Alguma coisa em estudo nesse sentido? É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. É uma pergunta fundamentalmente de ordem municipal. Eu passo a resposta ao Bruno Covas, se necessário, com alguma complementação do secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Bruno, a sua pergunta traz uma questão que é uma questão habitacional, né? É claro que a grande defasagem habitacional na cidade de São Paulo gera exatamente problemas como esse que você menciona. Apesar de entregarmos, nesses 4 anos, 25 mil unidades habitacionais, isso ainda é pequeno em relação ao déficit que nós temos na cidade. Muito embora, como você mesmo mencionou, ainda assim se recomenda o isolamento social nessas áreas. O que nós estamos verificando, a equipe da saúde já está em contato com a equipe da Secretaria de Educação, se for o caso, adaptar alguns CELs que se localizam exatamente próximas a essas comunidades para colocar em áreas de isolamento de pessoas infectadas. Mas ainda assim, o principal é o convencimento, porque muitas vezes a gente vê as pessoas saindo dentro de casa, né, continuando a irem para as ruas. O principal ponto é o poder ficar dentro de casa, é o convencimento, e é exatamente por isso que a gente está com campanhas em todas as regiões da cidade de São Paulo, para poder convencer essa população que o melhor, mesmo nessa situação, ainda é ficar dentro de casa. Obrigado, Bruno e Bruno. Bruno Ribeiro e ao Bruno Covas. Creio que a resposta do Bruno é suficientemente completa. Vamos agora a uma nova pergunta presencial da jornalista Eduarda Esteves, do portal IG. Eduardo, obrigado mais uma vez por estar aqui ao nosso lado. Sua pergunta, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Bom, o STF ele garantiu a autonomia aos estados e aos municípios da decisão sobre o isolamento social. Gostaria de saber se, com essa decisão, o governo de São Paulo tem sofrido uma pressão das prefeituras para a reabertura do comércio, e uma pergunta ao prefeito Bruno Covas sobre esse comitê de contingência funerária que você anunciou. Que medidas vão ser feitas na capital nas próximas semanas, e se vocês pensam em ampliar os cemitérios e até crematórios?
Obrigada. Obrigado, Eduarda. Vou, obviamente, dividir com o Bruno Covas. Na primeira da sua pergunta, não temos tido pressão, temos tido diálogo. O entendimento do governo de São Paulo com os 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo tem sido pleno constante. Nós temos o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que faz conferências diárias online com prefeitos das diferentes regiões do Estado de São Paulo e também com a área da saúde, sempre que necessário. Não há pressão, há entendimento, uma relação bem construída. E nós respeitamos muito a opinião de prefeitas e prefeitos do interior de São Paulo, assim como respeitamos muito a opinião e as posições do prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, a quem passo a palavra nesse momento. Bruno. Bom, em relação ao comitê, a ideia é facilitar para que as decisões possam ser tomadas com a maior agilidade possível. A gente chega numa situação que não é um caso apenas de uma secretaria, não dá mais apenas para a Secretaria de Subprefeituras, que coordena o Serviço Funerário Municipal, tratar do tema. É preciso buscar formas de reduzir burocracia, verificar de que formas a gente consegue juntar a Secretaria de Justiça, a Secretaria da Fazenda, para poder agilizar os processos, juntar a Secretaria de Segurança Urbana para ver de que forma a gente facilita a logística dentro dos cemitérios municipais. Então, a criação do comitê é exatamente porque não dá mais para ser um tema específico de uma secretaria. Esse já é um tema, preocupação da cidade de São Paulo, e a ideia do comitê é para cada um, dentro da sua atribuição, poder colaborar com o Serviço Funerário Municipal para que a gente evite as cenas que a gente viu repetidas no mundo inteiro. E assim que as decisões forem tomadas, a gente vai anunciando. Obrigado, Bruno Covas. Eduardo, obrigado pela sua pergunta e presença aqui entre nós. Temos uma nova pergunta online do jornalista Bruno Hoffman, do jornal Gazeta de São Paulo. Bruno, você já está em tela. Boa tarde, obrigado por estar participando. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito. A gente queria saber, por favor, se com o reforço de 1,3 milhão de testes ao Covid-19 vindo da Coreia do Sul, se está programada a realização de testes em massa no Estado, ou esses testes serão somente aos pacientes internados nas unidades de saúde? Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta. Responderá o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Garma. Os testes que foram, a matéria-prima que foi comprada para a realização dos testes, que estão chegando, já chegaram 725 mil, vamos completar 1.200.000, é o que nós esperamos que utilizemos até o final do mês de julho, já ao final da epidemia, como nós estamos esperando. Para esses casos que nós temos até agora, nós já fizemos 17 mil exames. Então, existe uma certa repetição de exames e exames não conclusivos que devem ser feitos de novo. Então, nesse sentido, esses exames de agora serão destinados exclusivamente à questão operacional. Não existe uma programação, como feito em outros países, de um nível de testagem nacional, ou pelo menos do Estado inteiro. Obrigado, secretário Guerra. Obrigado, Bruno Hoffman, do Jornal Gazeta de São Paulo. Vamos à penúltima pergunta da coletiva de hoje. Ela é presencial, é da Rádio Jovem Pan, jornalista Nicole Fusco. Nicole, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar se com os leitos ocupados o Estado já pode pedir o uso de leitos também da rede privada, se já existe alguma previsão legal para isso. E vocês anunciaram hoje que a partir do dia 27 haverá essa distribuição de kits para os alunos da rede estadual e que esse conteúdo vai ser passado também pela TV. Pelo menos até agora a gente tem a informação de que a quarentena vai até o dia 22. Esse anúncio de hoje, ele é um indicativo de que esse prazo pode ser prolongado da quarentena? Obrigada. Nicole Fusco, começo respondendo, depois compartilho com o secretário da Saúde e o secretário da Educação. Não há nenhuma indicação, nem é uma antecipação. Nós tomamos as decisões aqui, avaliando dia a dia o comportamento daqueles que respeitam o isolamento e daqueles que deveriam respeitar o isolamento social em todo o Estado de São Paulo. E as informações são consolidadas pelo Comitê de Saúde, vem também da tecnologia, do sistema de monitoramento inteligente, e isso diariamente é avaliado pela manhã
e, na sequência, as informações são passadas ao governo do Estado de São Paulo e a nossa decisão é anunciada. Lembrando que hoje mesmo, o mesmo Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, terá a sua reunião à tarde também, no complexo do Hospital das Clínicas, e às 15 horas fará uma coletiva no Centro de Convenções Rebouças, como tem sido desde o início desta semana, e continuaremos a proceder desta maneira. Mas novas informações serão dadas oportunamente sobre a continuidade ou não da quarentena. Agora passo a palavra ao Dr. Germa, da Saúde, e depois ao Roscielli, da Educação. A nossa coletiva de hoje está marcada, senhor governador, 15h30, lá no Rebouças. Desde o início do nosso mandato, nós temos feito bastante uma aproximação com a rede privada de serviços de saúde aqui no estado de São Paulo e na capital também. Não existe nenhuma dificuldade, pelo menos não tivemos até agora, no sentido de colaborarmos conosco, e a gente obedece, obviamente, às questões legais. Nós temos que esgotar as nossas possibilidades, mas já tivemos inúmeros programas realizados junto com a rede privada. Não vai ser diferente agora. Então, havendo a necessidade, nós já estamos conversando com a rede privada e provavelmente vamos ter a colaboração tanto na capital quanto no interior para o combate da Covid-19, especificamente na questão de número de leitos. Nicole, obrigado pela pergunta. Eu acho que uma coisa muito importante, desde o início, a educação tem dito e repito, nós não tomamos decisão sobre volta ou não volta presencial. Quem toma é a ciência, é a área da saúde. Agora, a educação estará pronta para voltar, para continuar, e nós temos planos para tudo isso. Por exemplo, todos esses materiais aqui podem ser utilizados tanto pela família na sua residência, como voltando às aulas na escola, no dia 27, poderiam também ser utilizadas lá. Tudo aquilo que a gente está fazendo serve tanto para um modelo quanto para outro, e retorno das aulas presenciais somente quando a ciência e a saúde determinar que isso ocorrerá. Mas nós estamos trabalhando para todas as possibilidades sempre. Obrigado, secretário Roscielli Soares, secretário da Educação. Obrigado, Zé Henrique Germa, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Vamos agora à última pergunta da coletiva de hoje, que é do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, obrigado pela sua presença, mais uma vez, aliás. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem? Bom, como foi dito ontem, o Instituto Emílio Ribas já está saturado no que diz respeito aos leitos de UTI, com a informação atualizada de que estão sendo negados 100 pedidos de internação por dia, e isso pode sobrecarregar outros hospitais. O prefeito Bruno Covas informou que tem hospitais municipais já saturados também no que diz respeito à ocupação de leitos. Eu queria saber que hospitais são esses, quais os mais importantes na cidade e se no estado também temos essa situação. E também saber a taxa de isolamento de ontem. Obrigado. Obrigado, William Cury. Começo pela última pergunta, respondendo. A taxa de ontem foi igual a de ontem, 50%. Estamos dentro desse limite e renovando o apelo para as pessoas permanecerem em casa, e as que não estão em casa, que procurem obedecer à orientação da saúde, da medicina, para ficarem em casa. Portanto, o índice de ontem foi de 50% de isolamento. Eu passo agora ao Bruno Covas para o Edson Aparecido. Edson, se você quiser, pode vir mais para cá um pouquinho, fica mais fácil para as câmeras. Pode ocupar aqui o lugar onde estava o Roscielli. Edson Aparecido é o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, que responde à primeira parte da pergunta do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Edson. Bom, primeiro nós temos 19 hospitais públicos na cidade, dos quais 9 referenciados para tratamento exclusivo da Covid. Todos eles, a expressiva maioria, localizados na periferia da cidade, nas regiões mais distantes. Nós só temos apenas um hospital aqui no centro, que é um hospital pediátrico, o Hospital Menino Jesus, que, aliás, ontem nós tivemos a cura de um bebê que estava com o Covid na UTI e saiu da UTI.
Nós temos a média de ocupação dos leitos de UTI na cidade hoje está girando em torno de 65%. Algumas regiões menos pressionadas, como a região sul, onde nós temos 3 hospitais de referência, que é Parelheiros, Boimirim e o Gilson aqui no Jabaquara. A região onde nós temos hoje maior pressão de ocupação dos leitos é a região leste da cidade, onde no Hospital Tite Setúbal, em São Miguel, nós já chegamos ao limite de vagas ocupadas. O Hospital de Cidade Tiradentes também já chegamos ao limite de ocupação e no Hospital de Hermelino Matarazzo a mesma coisa. Então a região hoje da cidade, onde a gente tem uma maior pressão de ocupação dos leitos de UTI é sem dúvida nenhuma a zona leste da cidade. Obrigado, Edson Aparecido. German, quer complementar? Pois não. Nós temos uma média de ocupação hoje em torno de 60% dos leitos de UTI no Estado. Aqueles que estão no nosso quadrilátero ali perto do HC, já temos um outro nível de pressão e com 80% de ocupação. Agora também os pacientes internados vão começar a ter altas, né? Tem todo um giro de leitos aí que tem que ser feito, onde a nossa expectativa e o cálculo que nós fizemos era para 15 dias de ocupação de um leito. Não temos notícia de recusar internação. Não houve isso, pelo menos do ponto de vista médico, né? Então, fica aí algo a se verificar, mas não tenho essa informação. Obrigado, secretário German. Obrigado, Edson Aparecido. Apenas um esclarecimento. Vocês viram aqui a participação do secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo, com máscara. Ele está acompanhando, como vários outros estão aqui, acompanhando a nossa coletiva. Todos foram recomendados a usarem máscara e praticamente todos estão usando máscara. Nós 5 que aqui estamos, lavamos as mãos e fizemos o asseio também com álcool gel, mas dentro do protocolo da medicina, foi possível fazer a coletiva, como temos feito, sem o uso de máscara, apenas para o esclarecimento de quem está nos assistindo nesse momento, através de transmissão ao vivo de várias emissoras de televisão. Amanhã nós teremos uma nova coletiva, às 12h30. Hoje, às 15h30, a área de saúde, o Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19 fará uma coletiva de imprensa sob a coordenação do Dr. Davi Wipp e os membros que integram, são 15 médicos e cientistas que integram este comitê, no complexo do Hospital das Clínicas, no Centro de Convenções Rebouças, aqui na capital de São Paulo. Ao término, além de agradecer a presença do Bruno Covas, do Jean Henrique German, Rocieli Soares e o Luiz Carlos Pereira Júnior, do Emílio Ribas, e também dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que aqui estão, pedir mais uma vez a você que está em casa e principalmente as mulheres. As mulheres têm sido as maiores parceiras da medicina no estado de São Paulo. Pesquisas indicam de forma objetiva que as mulheres estão mais sensíveis e mais solidárias, e elas comandam nas suas casas a decisão do isolamento. Então, a você que é mãe, a você que é avó, a você que ainda mesmo não sendo mãe tem a sensibilidade feminina para respeitar a orientação da medicina, a orientação da saúde, muito obrigado. Vocês estão nos ajudando a manter o isolamento e a ampliar o isolamento em várias regiões, em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Peço que vocês continuem fazendo essa corrente do amor. As mulheres sabem como fazer isso, pelo bom sentimento que expressam e principalmente aquelas que já são mães. Nos ajudem no isolamento social aqui no estado de São Paulo. Quem faz o isolamento social, quem fica em casa, respeita a vida. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã.